Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre um artigo da Helen Andrews, que é uma jornalista americana lá de Washington, autora de vários livros, é uma especialista nesse assunto, e que ela fala sobre a grande feminitização da sociedade atual, na sociedade, no mundo inteiro. Da visão dela, o que está acontecendo é que as mulheres estão tomando o poder. O que a gente está vendo, essas mudanças todas que a gente está vendo, são as mulheres tomando o poder. E o problema, que ela vê isso como um problema, tá? Porque, segundo ela, as mulheres têm uma maneira diferente de lidar com os problemas do que os homens. Os homens tendem a brigar, depois fazer as pazes, fazer acordo e seguir a vida. Resolve-se os conflitos e parte-se adiante. O que a gente está vendo acontecer é a visão feminina da coisa, que é você ficar acumulando conflitos, sem uma resolução final. E eu concordo com ela que tem algumas coisas nesse sentido, mas eu não acho que isso seja uma questão de homens versus mulheres, mas sim uma questão de formas de encarar o mundo. Isso é muito mais importante do que ver mulheres e homens. Eu tenho certeza que as mulheres são capazes de resolver problemas de outras formas, tal como os homens também. As mulheres são capazes de brigar e fazer as pazes também, tal como os homens também são capazes de fazer consensos. Não é uma coisa, não tem a ver exatamente com mulheres e homens, mas de fato a gente tem visto esse tipo de coisa, né? De você começar a perceber um monte de conflitos que ficam latentes e que não se resolvem nunca. Essa notícia foi sugerida por Owata Trump-chan Gatomago Otoshita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição, é bem interessante. Ela conta aqui sobre a questão de que está havendo uma mudança na forma como, principalmente os jornais. Ela começa falando dos jornais lá nos Estados Unidos. Por que os jornais entraram nesse esquema agora de lacração absoluta, totalmente woke, né? E é uma coisa bem crítica, a gente vê isso aqui no Brasil também. Por exemplo, quando uma artista fala alguma opinião fora da esquerda, do consenso, ele é totalmente expulsa da coisa, todo mundo briga com ela, né? Ou seja, vira uma coisa que dentro das redações de jornal é proibido você ter um dissenso em relação à visão corrente da esquerda, né? Todo mundo progressista, se você fala qualquer coisa fora disso, você é expulso daquela sociedade. E ela coloca que isso é mais ou menos como as mulheres tratam os problemas, né? Elas buscam um consenso absoluto e quando elas não conseguem isso, a tendência delas é expulsar as pessoas que estão fora deste consenso, né? Mas aí ela começa com a seguinte pergunta: peraí, mas as mulheres já podem trabalhar desde 1900 lá vai pedrinha, né? Ou seja, as mulheres conseguiram a libertação, elas podem trabalhar, podem ter todas as mesmas coisas que os homens, não tem nada que impeça, né? Mas aí ela aponta que, na verdade, começou a acontecer mais recentemente um fenômeno em algumas áreas específicas que é bem característico de agora, que é o quê? É justamente o domínio das mulheres nessas áreas. Então ela começa explicando o que aconteceu em Harvard, né? Em Harvard, desde o início dos anos 2000, já tem mais mulheres do que homens na universidade, né? De fato, as mulheres acabam se destacando melhor nas universidades, porque os homens, muitas vezes pressionados por ter que trabalhar e coisa e tal, acabam abandonando a vida acadêmica com mais facilidade, e as mulheres conseguem manter, tipicamente, né? Lógico, tem exemplos, tem exceções em ambos os lados, mas tipicamente as mulheres conseguem manter por mais tempo isso, e daí o que você tem hoje é academias, as universidades dominadas por mulheres. E aí ela explica um caso em que o problema todo começou na visão dela em 2005, quando o Larry Summers, que era o reitor então de Harvard, ele fez uma palestra em que ele dizia que ele estava sendo cobrado pela questão de por que tem poucas mulheres na área de engenharia, de matemática e coisa e tal. E todo mundo sabe por quê, né? Porque as mulheres não gostam dessa área, as mulheres não gostam de matemática, não gostam de ir para essa área, né? A verdade é essa. Uma parte das mulheres prefere outras áreas, e é direito delas preferirem o que quiserem, né? E o que ele falou é que isso é parcialmente devido à diferente disponibilidade da aptitude no ponto final, ou seja, e também não é algo contribuível para a socialização. O que ele está querendo dizer com isso? Não é que as mulheres são incapazes de matemática, ao contrário, tem matemáticas excelentes, mulheres na matemática excelentes, em todas as áreas da tecnologia tem mulheres matemáticas excelentes, mas
Tipicamente, mulheres não gostam disso e não tem, como matemática e tecnologia, tipicamente tem pouca socialização, é uma área que você é mais focado no método, na ferramenta, né? As mulheres preferem outro tipo de coisa. Você pode alegar aí várias coisas, pressão evolutiva, né? Enquanto os homens evoluíram lá na época das cavernas para caçar animais, então eles tinham que se organizar em bandos e usar lanças e usar ferramentas, as mulheres cuidavam da família, cuidavam da colheita, cuidavam da coleta, né? Então eram aptidões diferentes, elas visavam cuidar das crianças, cuidar da família. Então as mulheres desenvolveram um mecanismo diferente de encarar os problemas. As mulheres gostam de socialização, gostam de falar, gostam de estar num grupo muito mais do que os homens, que estão mais acostumados a fazer coisas de forma independente, a ficar isolados e coisa e tal, né? De novo, é óbvio que tem diferenças, tem mulheres que gostam de ficar sozinhas também, tem homens que gostam de socialização, isso não é um absoluto. O que a gente está falando é que, na média, a maior parte das pessoas é de um jeito ou do outro, né? E daí, ela fala que aí ele foi muito pressionado pelas mulheres, porque naquele momento as mulheres já eram a maioria na academia. E criou-se esse clima de que não, que é inadmissível que um reitor de Harvard diga que as mulheres não podem competir. Tem que ter outro problema, né? Não pode ser o problema da mulher não querer. Agora, eu me pergunto, que história é essa? Como é que pode? As mulheres realmente não querem, não adianta você fazer isso, né? Forçar isso, né? Enfim, e aí eles começaram a cancelar ele de uma forma muito feminina, né? Eles fizeram apelos emocionais ao invés de argumentos lógicos. Então, ao invés delas colocarem... Não, porque o que ele colocou aqui é um argumento lógico, de fato, que acontece, e é o argumento que a gente coloca também. Eu já fiz um vídeo sobre isso, a tal da diferença de gêneros, né? Diferença de salários entre gêneros, né? O gender gap. Eu expliquei isso lá num vídeo que eu fiz lá no Ancapsu Classic, e é isso, tem argumento lógico para mostrar isso daí, né? Ao invés disso, as mulheres usam argumentos sentimentais. Quando ele começou a falar sobre diferenças inatas entre as vontades entre homens e mulheres, eu não conseguia respirar, porque esse tipo de distorção me faz ficar doente fisicamente, né? Ou seja, apela para o sentimento, né, ao invés do argumento. E o problema do sentimento, e é verdade, se você vê isso acontecer, olha o caso da Mariana Ferrer, né? A Mariana Ferrer, se você pegar os argumentos todos, você vê que, caramba, não tem nada ali, não tem nada que indica que foi uma violência sexual que aconteceu com ela, né? E, no entanto, mas ela muito triste, muito chorosa e coisa e tal, e arrependida, e não sei o que lá. E aí, então, as mulheres todas vão pelo lado sentimental da coisa, né? Elas acabam indo pela dica emocional. Mas veja, esse tipo de argumento, de argumentação sentimental, isso sempre existiu e sempre vai existir, e é uma argumentação efetiva, tá? Você pode achar que não, mas pode ter certeza que muito político ganha a eleição por conta de argumento emocional. Não é argumento lógico, não é argumento de coisa... entendeu? É uma coisa importante o argumento emocional, vamos dizer assim, né? Agora, o ponto que ela coloca aqui é que, nesse momento, a Universidade de Harvard já era a maioria mulher. E aí acabou que isso aí criou uma massa crítica que, a partir desse momento, ele foi trocado, entrou uma mulher no lugar dele, e a partir daí a Harvard descambou para o feminismo, para o wokeísmo, para toda essa coisa, e se tornou um ambiente altamente hostil a homens e coisa e tal, né? Uma outra coisa que ela fala é que, olha só, uma mudança muito maior vai acontecer na área do direito, porque as escolas de direito se tornaram majoritariamente mulheres, femininas em 2016, já se formam muito mais mulheres advogadas do que homens, né? Isso é verdade, no Brasil também, tá? Mas isso é recente, que é 2016. Em 2023 aconteceu uma outra mudança, a maior parte das empresas de advocacia lá nos Estados Unidos tem maioria feminina, então tem muito mais advogadas do que advogados homens, né? E, por enquanto, você ainda tem muitos homens juízes, a maioria ainda é de juízes, mas do jeito que a coisa está caminhando, muito em breve, a maior parte dos juízes vai ser mulheres, inclusive na Suprema Corte. Então, o grande alerta que ela faz é isso, é o problema da femininização na Suprema Corte, ou na Justiça de forma geral. Mas a gente vai chegar nisso mais adiante. Um outro ponto que ela fala aqui, ó, a mesma trajetória pode ser vista em muitas profissões. Por exemplo, em 1960 e 70, começou a ter mulheres em jornais, né? E a paridade aconteceu lá em 2010, 2020. Em 1974, apenas 10% da equipe do New York Times eram mulheres, em 74. A equipe do New York Times começou a ter maioria feminina em 2018.
e hoje a porcentagem de mulheres é 55%, ou seja, as mulheres estão tomando o New York Times, né? Aí você pode falar assim, então as mulheres estão destruindo os homens estão sumindo. Não, não, não. O que acontece é que está havendo uma divisão, justamente nos termos da preferência das pessoas. Atividades que envolvem mais socialização, como repórter, advogado, e, né, jornalista, e professor e coisa e tal, que são profissões que têm mais socialização, as mulheres estão se dando melhor. Ao passo que nas áreas de engenharia acontece o contrário. Então você tem as grandes big techs. E aí repara como é que está se formando uma grande briga hoje em dia, né? Governos brigando com big techs e coisa e tal, talvez até um prenúncio dessa briga, uma grande divisão entre homens e mulheres na sociedade, né? Mas, de novo, o meu ponto que eu vou fazer no final desse vídeo é que não, isso não é uma visão entre homens e mulheres, isso é uma visão entre formas de resolver problema, né? Enfim, fala sobre a medicina também. A medicina, aqui, ó, os médicos se tornaram principalmente femininos, principalmente mulheres, né, em 2019, né? E a maioria dos instrutores de colégio também em 2023 e coisa e tal. E aí eles estão colocando que o que acontece com as mulheres? Como elas chegam num lugar e elas gostam muito de consenso, elas não querem ter disputa, e isso é característica, como a gente falou, né? Ela está colocando aqui, né? Seria característica desse interesse delas por um consenso. O que acontece nesse caso? Você tem a expulsão de pessoas que não se adequam. Tem o caso da Bari Weiss. A Bari Weiss é uma repórter do New York Times que era mais à direita. E ela pediu renúncia do New York Times justamente porque lá internamente ela era chamada de nazista e misógina, um monte de coisa. Criticavam ela pra caramba, né? E outra coisa, isso é a parte mais feminina, segundo ela diz aqui. As colegas dela que falassem de forma amigável com a Bari Weiss eram isoladas pelas outras. Você não pode nem cogitar falar com a Bari Weiss, não pode falar com ela, porque senão você está fora, tá rompendo o nosso consenso aqui, né? O esquema que gerou aquilo aí. A Bari Weiss acabou pedindo demissão do New York Times, né? E o New York Times, desde então, tem trabalhado puramente com esquerdismo, é só lacração atrás de lacração, né? A Bari Weiss uma vez pediu uma colega para tomar um cafezinho, vamos tomar um cafezinho ali para a gente conversar. A jornalista falou que não queria conversar com ela. Ou seja, que absurdo, né? Porque ela temia que se fosse vista conversando com ela, as outras mulheres iriam isolar ela na redação ali, iam criar esse clima. Mas, de novo, olha só, é 55% de mulheres, tem muito homem na redação ainda. E o ponto que eu faço é esse, não é uma questão de mulheres versus homens, é uma questão de maneira de resolver o problema. De resolver o problema pelo consenso, né, querer o consenso de todo mundo, ou então do jeito que é masculino, que é o jeito da disputa. Você briga, mas você também faz as pazes, né? Já falei pra vocês que, na minha experiência, cara, briga entre mulheres é muito pior do que briga entre homens, tá? Muito pior mesmo. Porque a briga entre homens, lógico, é muito violenta, né? Homens são mais fortes e coisa e tal, então acabam machucando muito mais, acaba sendo uma briga muito mais dura, mas a verdade é que homens tipicamente estão acostumados a brincar desde criança. A gente no jardim da infância já arrumava confusão, já tinha beliscão, já tinha tapa, já tinha coisa. Então você meio que aprende a lidar com essa questão da briga, né? E depois fazer as pazes e deixar pra lá, e passar, superar a coisa, né? As mulheres parece que justamente por não terem esse, digamos, aprendizado com a briga, as brigas são muito mais vale tudo, completo, sem nenhum limite, sem nada, né? E sem nenhuma perspectiva de fazer as pazes depois a briga é um campo muito mais selvagem nas mulheres, tá? Então, é uma coisa que realmente tem razão nesse aspecto, né? Ou seja, porque a mulher ela quer consenso, ela não quer briga. E isso, o problema que ela coloca nisso daqui, bom, ela cita um monte de outros problemas aqui, um monte de outras coisas, e o que ela fala aqui é que a questão, aqui ó, o direito não vai sobreviver à profissão se tornando maior parte feminina. Ela está vendo que no momento que os juízes tiverem todos mulheres, ou a maior parte for mulher, aí acabou a justiça nos Estados Unidos, não vai ter mais justiça e coisa e tal. Eu discordo dela, tá? Eu acho que não tem muito isso, não. De novo, eu quero ver a coisa mais como maneiras de resolver o problema, até porque eu vejo um paralelo muito forte com o Brasil. O brasileiro, tanto homens quanto mulheres, tem mais essa tendência mesmo de buscar consenso. Eu fico sempre impressionado como é que o brasileiro é pacífico na frente, né, para fazer o consenso, depois de falar mal pelas costas, né? Isso é uma característica muito típica do Brasil. Ao invés de ir lá e brigar mesmo, briga, abre a briga e coisa e tal, que é uma maneira de resolver o problema. Você briga, mas você resolve o problema e pronto. E ao contrário, você fica com esse rancor, esse negócio de, né, não querer discordar da pessoa na frente dela, mas por trás você fala que é tipicamente brasileiro isso. Mas, de novo, acho
achei muito interessante, ela fala sobre várias coisas, as leis de antidiscriminação, que é um absurdo, que estão forçando mulheres dentro das empresas e coisa e tal, e vai acabar acontecendo essa feminitização das empresas e coisa e tal. Mas enfim, o ponto dela é que é ruim, né? E eu vou te falar um negócio, tá? Ela é mulher, evidentemente, essa moça aqui, ó. Você pode achar que é um caso à parte, coisa e tal, mas eu já ouvi de muitas mulheres a informação de que trabalhar para mulher é pior do que trabalhar para homem. Por mais que mulher seja mulher, não tenha confronto aberto e coisa e tal, é um campo muito mais escorregadio, justamente porque as mulheres evitam o confronto aberto e daí usam outros subterfúgios para fazer a coisa, né? Para brigar com alguém, né? E daí você acaba tendo problemas muito maiores no final das contas do que se simplesmente tivesse uma briga e resolvesse o problema e pronto, e segue-se adiante, não tem problema nenhum, né? Enfim, essa é o ponto de vista dela. Mas bem, colocando a minha visão sobre esse artigo dela aqui, né? O artigo vai estar na descrição do vídeo se você quiser ler o artigo inteiro, está em inglês, mas é só usar um tradutor para português que dá para ler tranquilo. O meu ponto de vista sobre isso é o seguinte: ela está certa nessa disputa entre esses dois meios de controle social, que é o consenso e que seria, digamos, o planejamento central, a estruturação única, né, o pensamento monolítico, e a descentralização, que é a briga, o conflito, né, a disputa comercial, esse tipo de coisa. Isso sempre houve. Eu falo para vocês, sempre teve esse tipo de conflito. Isso está mais evidente agora, esse conflito, justamente porque a informação descentralizada e distribuída expôs o custo dessas informações, dessas hierarquias centralizadas. É por isso que você tem hoje tanta briga nesse sentido, né? Eu recuso a visão dela de que isso é homem versus mulher. Não, não é isso, né? O que está acontecendo nesse momento é justamente que homem usou sempre esse negócio também de consenso. Homens usam consenso também, mulheres brigam também, sempre tem. Tem diferença? Tem diferença, mas os dois sabem usar as duas coisas. O que está acontecendo realmente é que a diminuição do custo de transação está levando essas estruturas hierárquicas a ficarem totalmente ineficientes, e com isso você tem uma tendência muito maior de descentralização. As mulheres, como são mais tendem mais a socialização, a coisa, então elas continuam mantendo essas estruturas, enquanto os homens estão saindo e formando estruturas diferentes, estão buscando mais a descentralização, o empreendedorismo e outras coisas descentralizadas, onde você tem mais dinheiro no final das contas, você consegue mais eficiência econômica, né? O que a gente está vendo é justamente a destruição do legado que houve no passado, na era da informação centralizada, que está sendo destruído, não porque as mulheres estão tomando conta das coisas, mas sim porque se tornou economicamente ineficiente, uma maneira ineficiente de resolver os problemas, né? Veja, algum consenso sempre é necessário, tá? Também achar que você vai governar sem nenhum planejamento, sem nada, é impossível. É o que eu falo para vocês, a questão toda é: pensa numa família. Uma família funciona na base do planejamento central. Uma família é um comunistão. O pai e a mãe mandam, os filhos obedecem. É uma coisa que não tem descentralização na família, não tem como ter. Em estruturas pequenas, isso funciona. Até uma pequena fábrica, uma pequena loja, uma pequena empresa, você ter a centralização funciona muito bem e vai continuar funcionando. Não tem como você descentralizar tudo, absolutamente tudo, né? Agora, o que está acontecendo é que com a queda do custo de transação, cada vez mais você tem viável essas descentralizações em outras áreas que você não tinha antes. O jornalismo é uma delas. O jornalismo, há pouco tempo atrás, né, você tinha grandes jornais, era a única maneira de você fazer jornalismo, era num grande jornal desse. Hoje em dia eu estou aqui, eu fazendo jornalismo. E muitas outras pessoas, e qualquer um que quiser faz, enfim. Esse tipo de coisa, né, isso ganha aumenta a eficiência econômica, é mais barato, é mais simples, né? Ao invés de ter uma estrutura enorme, como tem a Rede Globo, como tem o Jornal Globo, lá com dezenas de pessoas, né, coisa e tal, um custo enorme para produzir a coisa, você tem uma maneira de fazer isso muito mais barato, muito mais simples hoje em dia. Então eu vejo muito mais nesses termos do que realmente entre homens e mulheres. Agora, é inegável que sim, mulheres e homens têm interesses distintos, mulheres gostam mais de socialização do que homens gostam mais de coisas, de ferramentas, de tecnologia, isso é notório, né? De novo, eu estou dizendo na média, né? Evidentemente que tem exceções em cada lado, né? E da mesma forma, a forma de resolver problemas, né? Eu atribuo isso à criação dos homens, talvez até testosterona, tá? Porque testosterona, né, leva um pouco mais à violência. Então a gente acaba acostumado a brigar mais cedo e coisa e tal, e aprende
a brigar de forma que depois da briga você tem que fazer as pazes com a pessoa, não tem jeito, né? Você tem que ter, não pode fazer a briga vale tudo, porque a briga vale tudo, você acaba no final das contas sem ter caminho de volta, sem ter um caminho de volta para resolver o problema, né? Enfim, eu não sei, cara. Ela falou coisas muito verdadeiras aqui, eu não tenho dúvida, mas eu ainda acho que a grande disputa não é entre homens e mulheres, é entre modelos de organização social. Estamos sim vivendo uma grande transformação. E o que ela fala da justiça e coisa e tal, é o que eu falo do capistão mesmo. Estamos chegando no capistão, é isso daí. Estamos indo para essa questão toda de resolver por cancelamento, isso é perfeitamente anarcocapitalista, isso é perfeitamente libertário, né? Não envolve uso de violência. Olha que coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.